Muito bem, alguém pediu pra mim postar aqui vídeos sobre o que eu penso sobre alguma coisa que acontece no Brasil e no mundo. E eu vou postar aqui um vídeo que fala sobre o homossexualismo, que é uma coisa que as pessoas hoje confundem preconceito com realidade da vida. Eu acho que as pessoas querem colocar na nossa cabeça coisas que às vezes é ridículo, porque eu sempre digo o seguinte: qualquer tipo de preconceito, seja contra raça, contra religião, contra deficiência ou qualquer coisa, qualquer tipo de preconceito que você faz contra as pessoas é ridículo. Tanto que se diz preconceito, é um conceito atrasado que as pessoas têm sobre a pessoa, uma coisa que você tem que não é aquilo. Você traz um conceito sobre aquilo que você pensa sobre a pessoa que não é realmente aquilo. Você não tem o direito de olhar para a pessoa e dizer não, é isso que essa pessoa é, entendeu? Sobre o homossexualismo, por exemplo, eu acho assim, eu sou contra você é, você você dizer o seguinte, alguma coisa contra o homossexualismo, não somente contra o homossexualismo, qualquer coisa. Por exemplo, eu acho assim, cada pessoa faz o que ele quer da vida dele. Existe uma coisa que eu respeito muito que é a lei, as leis, a Constituição. No Brasil, por exemplo, e muitos outros países, você pode ser um homossexual que você não vai ser preso por você ser um homossexual. Você pode, por exemplo, também trair sua esposa, ter relação sexual amorosa com qualquer outra pessoa. E a lei não te vai punir porque não vai punir você porque você traiu a sua esposa. Agora vamos à realidade da coisa. Se um esposo, um homem que é casado, ele trai a sua esposa, ele tem uma amante, ele ama a sua amante, ele pode fazer isso, garantir pela Constituição, ele não está cometendo nenhum crime por isso. Porém, ele faz isso da forma mais escondida possível. Por quê? Porque ele tem filho. Entendeu? É a questão de consciência. A questão é essa, consciência. Ele tem filho e não quer que seu filho seja escandalizado, porque ele sabe que aquilo ali, apesar dele gostar daquilo, apesar dele querer fazer aquilo, aquilo não é normal. Entendeu? É, não é normal diante de uma criança, né, diante das pessoas que estão. Ele quer fazer, não quer fazer com ele gosta daquilo, ele ama aquela mulher lá, mas ele sabe que não é certo para um filho dele, uma criança, saber aí as pessoas, o boato, entendeu? Que ele vai ter, a constrangimento na sociedade, e mais pelas crianças que ele tem, ele não quer que as crianças dele vejam aquilo, que saiba aquilo. Entendeu? A mulher do mesmo jeito. Se ela traz o esposo dela, ela faz escondido. Entendeu? Enquanto o gay, o homossexual, o travesti, a mulher homossexual, ela ou ele quer fazer isso abertamente, ele quer ir na televisão e quer que a televisão apoie ele fazer isso. Como que isso não tivesse nenhum problema. Por quê? Porque ele não tem filho. Entendeu? Ele não tem filho, ela não tem filho, ele não tem responsabilidade. Isso é falta de consciência. Porque se nós fazemos uma pesquisa, faz uma pesquisa, nenhuma mãe quer que seu filho seja um homossexual. Se você é um homossexual, isso não é preconceito. Não é preconceito. Não é preconceito. Você querer ser homossexual, tudo bem. Agora, nenhuma mãe quer que o filho dela seja homossexual. Pode ser que alguém queira, mas é uma minoria muito, muito pequena que queira. Então, quer dizer, que se você quer ir na televisão, se você quer que o seu homossexualismo seja público, você está aí tirando uma privacidade da sociedade. Então eu acho que tudo tem limite. Se você quer ser homossexual, se você é feliz assim, entendeu? Apesar de eu ter outro conceito sobre religião também, entendeu? Que eu creio que o homossexualismo é pecado,
Mas isso é um conceito meu que você não é obrigado a aceitar isso, entendeu? E você não é obrigado a estar numa igreja que proíbe o homossexualismo, que diz que o homossexualismo é pecado. Se você quer estar ali dentro, você tem que ter. Se você não pode ser homossexual, você pode até evitar, mas se você tornar um membro daquela igreja, você precisa de deixar isso, porque isso é um pecado, é considerado um pecado. Você não é obrigado a estar lá dentro, por quê? Porque você não precisa seguir aquela igreja, você só segue aquela igreja a partir do momento que você queira seguir aquela igreja. Entendeu? Então você não pode, não precisa de fazer isso. Tudo existe uma realidade da vida. Você tem que saber o que você, até onde você chega. Saber que até aqui eu sou o direito, dali para lá o direito do outro. Eu falo muito isso. Porque o que acontece é que os homossexuais, eles querem tornar o homossexualismo uma coisa comum. E não é comum. Entendeu? Isso não é realidade. Você homossexual é comum, existe muitos homossexuais. Agora, você querer tornar o homossexualismo uma coisa comum não é comum, é como a traição. A traição existe desde quando o mundo começou, existe a traição. Agora, até hoje nunca foi comum e ninguém vai transformar isso comum. Muita gente quer transformar comum, outros já usam outras formas. Por exemplo, hoje em dia existem as casas de swing, as pessoas, para eles aquilo é normal e tal. E a minoria, alguém faz isso, é a minoria. Mas na maioria as pessoas respeitam, principalmente as nossas crianças. Tentando aproveitar que eu tenho um pouco de tempo aqui. E quero comparar isso também como, por exemplo, a consciência. Eu falo sempre da consciência. No Brasil, a consciência precisa ser executada. Num país onde a lei é precária. Às vezes eu falo da lei brasileira, as pessoas acham que eu estou querendo atacar a polícia. Não é. É a lei do Brasil em geral que é uma porcaria. É uma porcaria. Por exemplo, uma menina de 15 anos, aí é seduzida por um homem de 22 anos de idade, 24 ou mais, um homem de maior, e no Brasil esse homem não acontece nada com ele. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se um cara fazer um negócio desse com uma mulher, uma menina, uma criança, ele tira todo o sonho dessa criança, o adolescente dessa criança, e ele vai pra cadeia mesmo. Entendeu? No Brasil o que acontece? Na minoria das vezes os pais denunciam isso, entendeu? Esses caras. E quando denuncia, ele vai lá, aí qual que é a pena dele? Assumir aquela criança, assumir aquela adolescente que é uma verdadeira desgraça para essa adolescente. Ou seja, você não está dando uma pena, você está dando um troféu para um vagabundo, um safado que não tem consciência, que acabou com a adolescência de uma criança. Então eu acho assim, no Brasil a lei não defende o nosso adolescente. Depois quando acontece essas coisas da adolescente sair por aí, fazer programa, a culpa é dos pais, a culpa é da lei, as crianças não podem se defender. As crianças não podem se defender. Não existe uma lei que defende essas crianças, esses adolescentes, entendeu? E a polícia do Brasil não funciona, gente. Vocês estão em São Paulo, vocês estão em Minas Gerais, vocês estão no centro do Brasil, você não sabe o que é o interior. No interior, a polícia não chega às necessidades das pessoas. Entendeu? Por exemplo, esse caso que aconteceu lá, perto de Brasília, lá, dessas crianças, que a Globo mostrou, não só a Globo, mas todas as emissoras mostrou aí, essas crianças que desapareceram, que diz que é um fenômeno, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, olha, isso acontece, gente, é direto no interior do Brasil. Crianças que desaparecem. Eu queria que essas emissoras de televisão mostrassem a realidade, porque elas mostram o que aconteceu lá em Goiás, e não mostram a realidade que no Brasil tem milhares de crianças desaparecidas, igual aquelas, que foram desaparecidas, e o pior, sabe o que é que essa população mora? A maioria delas essas pessoas da zona rural, a polícia está a 45 a 50 minutos longe, até mais do que isso, longe da população. Então se acontece uma desgraça, a polícia não pode atender. Quando há uma emergência, a polícia não pode chegar a tempo. Então tem que ter mais polícia, já que o povo paga um imposto tão alto, deveria ter polícia mais perto desse povo, para defender essas pessoas. Porque a polícia está muito longe dessas pessoas. Entendeu? Então no Brasil, um país que vai realizar uma Copa do Mundo, vai realizar uma Olimpíadas, e fica vivendo uma vergonha dessa, não existe justiça. Justiça é uma tapeação, tá bom? Sem criticar, claro, a PM, sem criticar as pessoas que ralam, até mais do que deveria ralar, para tentar fazer uma coisa que é quase impossível, porque não tem realmente uma justiça de verdade, tá bom? Então é isso aí, muito abraço a todos, a vocês, e até o próximo vídeo.